Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Daniel Rezende de Barros, aluno da turma de Estrutura de Dados, a CKP 8077. E hoje a gente vai conversar aqui sobre a resolução da primeira lista de exercícios. A lista de exercícios voltada para a representação de redes sociais com grafos, utilizando especificamente a ferramenta Neo4j. Então, nós vamos utilizar o dataset do Fake Telegram 2022, um arquivo CSV com mais de 142k linhas, então é um arquivo bem grande mesmo. E nosso objetivo principal, gente, vai ser a modelagem das relações dos usuários do Fake Telegram, né? E essa modelagem vai ser feita a partir dos grafos. Então, para cada nó representando um usuário, né, a gente vai ter que a regra de formação principal vai ser que uma aresta vai ser criada entre o usuário I e J, se o usuário I enviou a mesma mensagem que o usuário J. Então, pessoal, nesse trabalho eu não vou focar em nenhum critério de similaridade, né? Então, é um critério meio ambíguo, né? A gente falar mensagem igual. O que seria uma mensagem igual, né? Se é exatamente igual ou se é sentidos parecidos. Então, para simplificar a execução dos exercícios, eu vou trabalhar com formações de arestas a partir de mensagens explicitamente iguais, então idênticas, né? Então isso vai facilitar meu trabalho, mas para compensar eu vou tentar utilizar estratégias diferentes para trabalhar com o conteúdo das informações do dataset. E também o meu diferencial é que eu estou utilizando esses recursos, né, o Neo4j, que vai ser o principal foco desse vídeo, da minha resolução de exercícios. Eu estou utilizando o ambiente do Neo4j aqui no ambiente do Kali Linux, né, o Kali Linux é uma distribuição Debian que já vem com vários recursos pré-instalados. Então um desses recursos foi o próprio Neo4j instalado e configurado nativamente na minha máquina, né, no meu ambiente. Então eu vou estar trazendo esse diferencial para vocês. E um outro diferencial também, que é os plugins que eu utilizei juntamente a desenvolvimento das questões com o meu Neo4j, né? Então, eu estou trabalhando com os dados não somente no formato JSON, mas eu estou usando os plugins do Neo4j para converter essas informações que inicialmente são CSV. Então, eu estou convertendo esses dados para formato JSON. E a partir daí eu estou utilizando as consultas do Neo4j para fazer as assimilações com esses arquivos JSON, né? Então, espero que isso agregue um diferencial, desenvolvimento dos meus exercícios, já em comparação aos outros alunos da disciplina. Beleza, pessoal, falei bastante, né, sobre o meu ambiente, mas o objetivo da lista é desenvolvimento, como eu falei, da modelagem com a utilização de grafos a partir das interações de redes sociais dos usuários. E para isso a gente vai trabalhar com um total de 3 grafos diferentes, né? Como diz aí a própria enunciado. O primeiro grafo vai ser relacionado às mensagens gerais, aqueles que o usuário Y, Z e J criam uma relação ao, como eu já comentei, né, compartilhamento de mensagens exatamente iguais. Nosso segundo grafo vai trabalhar com o conceito de mensagens virais. E o nosso terceiro grafo vai trabalhar com o conceito de desinformação. Então, quem acompanha aí o trabalho com esse dataset já deve saber que existem características específicas nesse dataset que utilizam métricas para conduzir esses aspectos de viralidade e desinformação, né? Então, sem mais delongas, vamos aí para o desenvolvimento, né, dos exercícios. Então, como eu falei, pessoal, aqui eu estou utilizando o Kali Linux, né? Então aqui, como eu já dei uma introdução também, né, eu estou utilizando o Kali Linux com trabalho com dados no formato JSON, carregamento de dados JSON, através dos plugins do Neo4j, né, com a funcionalidade do APOC e os demais importadores para a utilização do Neo4j. Então, aqui é um pequeno print, né, do relatório final do meu trabalho. Como start o Neo4j aqui no Kali Linux, instalo o comando sudo Neo4j start e ele sobe essa funcionalidade, o serviço rodando localmente. E a gente acessa o Neo4j no Kali Linux através da porta, localhost, né, 127.0.0.1/7474.
Primeiro login no Neo4j é usuário sem iguais, né? É só você colocar Neo4j e Neo4j que você vai conseguir acesso ao banco de dados inicial da ferramenta. E como eu falei, eu fiz um script em Python para converter os arquivos de CSV, né, do dataset original para arquivo JSON. E além disso, eu já importei esse dataset tratado na pasta raiz do Neo4j no Kali Linux para que ele tenha acesso a esses dados, né? Então, mesmo com esse formato Neo4j, pessoal, eu não fui capaz de trabalhar com todo o dataset por sua integridade, né? Eu estou utilizando um computador pessoal e infelizmente a capacidade computacional não suporta o trabalho com todos o conteúdo dos dados, todas as linhas do dataset. Então, para isso, eu fiz um toy example com uma amostra de 1000 elementos, com uma random seed fixada em 42 para garantir reprodutibilidade. E a partir daí eu comecei a realizar os tratamentos, né, os exercícios que foram pedidos no exercício. Então, estou aqui com o meu Neo4j também, né, para não ficar só no texto do relatório. Eu já estou logado aqui, né? Como vocês podem ver, como eu falei, eu já loguei no Neo4j 127.0.0.1, porta 7474. E aí já importei aqui para os dados CSVs da minha máquina, né? Fazendo só um teste rápido para saber se ele está conseguindo acessar as informações. Eu consigo fazer uma chamada aqui, né, com o comando call apoc load.json e o fake telegram cleaned neo4j.json will value return limit 5, ou seja, eu estou buscando os 5 primeiros amostras do meu dataset na minha sample de 1000 elementos, né? Então aqui vocês podem ver que ele está rodando direitinho, né? Aqui é como as informações do nosso dataset, o usuário, o sentiment score, media URL, o content, né, a mensagem. Então, só um testezinho para saber se ele está conseguindo fazer a importação das informações. Está tudo rodando bem. Beleza. Continuando aqui no nosso exercício, né? Esse foi o primeiro comando que eu mandei para vocês. Em seguida, né, a definição dos nossos 3 grafos que a gente vai trabalhar. O grafo 1 é o grafo geral, como eu já comentei, incluindo todos os usuários com as mensagens compartilhadas em comum. O grafo 2, representações virais, né, identificado com base na propagação de compartilhamento. E o gráfico 3, né, contempla apenas mensagens com classificação de score information maior que 0.7. Então aqui foi o threshold que a gente definiu em aula, né, para categorizar todas as mensagens de misinformation. Sim, para fazer os scripts em Cypher, que é a linguagem que o Neo4j reconhece, né, a gente pode trabalhar com ele. Então esse call apoc load.json já foi um mini script em Cypher, né, um exemplo de script em Cypher. Então eu criei relações específicas para a construção desses 3 grafos. Uma relação chamada, as entidades chamadas usuário, mensagem viral, mensagem desinformação, e as arestas que ligam, né, esses elementos, né, escreveu viral, escreveu desinformação e mesma mensagem. Então com isso eu consegui modelar todos os gráficos que foram solicitados. Beleza, pessoal, então indo para o nosso primeiro grafo, grafo 1 é a construção de um gráfico de mensagens realizadas consideradas. Cada nó representa um grafo unitário, né? A aresta direcionada é criada em usuário J sempre que o usuário I envia uma mensagem idêntica ao usuário J. O peso das arestas corresponde à quantidade de mensagens exatamente iguais compartilhadas entre ambos os usuários, né? Então a implementação dessa estrutura eu utilizo o código Cypher abaixo. Então, pessoal, eu desenvolvi esse scriptzinho em Cypher aqui justamente para modelar o primeiro grafo, né? Então aqui em Cypher a gente está utilizando a função call para carregar os dados do Neo4j, while value, enquanto, né, a variável, ou seja, a variável do content anonymous não for nula. Então isso aqui já é um tratamento da nossa chamada, né? Eu não estou considerando os usuários nulos. E a mensagem seja do tipo texto, mais um filtro. A gente deu um split aqui para ver o tamanho, né? Então, ou seja, eu também não estou considerando mais um dos quesitos
Para esse filtro é considerar apenas mensagens maiores ou iguais a 5, para eliminar emojis e oi, tchau, mensagens simples, né? Então estou fazendo esse count aqui, split size, para excluir as mensagens menores que 5. E como eu falei, eu estou limitando em 1000 samples, né? Então, para isso, pessoal, com todos esses filtros, eu consigo fazer o merge do usuário, filtrando por ID, pegando o ID member anônimo, ou seja, qual usuário mandou aquela mensagem específica. E mais um tratamento, né? Eu estou jogando todas as mensagens para minúscula aqui com a função toLower, para padronizar, né, os textos. Então, mensagens maiúsculas e minúsculas, agora eu consigo correlacionar as duas, né? Isso não seria um diferencial. E faço o merge aqui da minha aresta escreveu. Tudo isso eu estou jogando para M, vai ser a minha variávelzinha, onde eu vou armazenar as mensagens e os usuários. Beleza? Então, com esses filtros e com essas correlações, eu consigo fazer a primeira parte, que é a criação dos usuários e das mensagens. E agora, para a criação das arestas, a mesma mensagem, eu faço aqui um match, que é essa função em Cypher que faz a correlação do usuário 1 e 2. Né? Ou seja, se a mensagem que o usuário 1 escreveu for idêntica à mensagem do usuário 2, enquanto elas não forem diferentes, perdão, fiz a outra lógica aqui, né? Enquanto elas não forem diferentes, eu faço o merge da U1 com a U2. Crio a variável R, né, para acumular os pesos e dou o incremento aqui no peso igual a peso mais 1, naquela condição em que o usuário 1 escreveu a mesma mensagem que o usuário 2. Então, esse é o quesito de peso. Né? Então, esse é o scriptzinho para formar o grafo 1. O script foi configurado para validar as 1000 mensagens dos usuários, processamento em watts de 200 e a construção da aresta na mesma mensagem. Usuários apenas no mesmo símbolo. Beleza? Devido ao tamanho do dataset, pedi para beleza. Além disso, a gente normalizou. Aqui eu estou explicando, né, pessoal, tudo que eu fiz. Né? Então, o cerne desse código foi a criação dos nós, usuário mensagem, e da aresta escreveu. Além disso, né, a aresta principal do primeiro grafo é a nossa bendita mesma mensagem entre os usuários relacionados. Beleza? Então aqui eu tenho a representação do meu grafo 1. Né? Meu arquivo overlay foi essa única mensagem que ficou no meio do texto. Mas mostrando para vocês aqui no Neo4j, aqui no dataset, eu já rodei todos os scripts, né? Mas se a gente selecionar aqui na lateral esquerda a mesma mensagem, essa aqui é uma representação básica, né? A gente pode, que ele mesmo recomenda para a gente fazer, mas se eu fizer só essa chamada aqui, do match, mesma mensagem na aresta, tem que dar um return P aqui, e rodar isso aqui, ele gera o grafo que eu mostrei para vocês agora no documento. Então, mesmo com uma amostra de 1000 samples, né, a gente pode ver que o Neo4j ele monta esses grafos bem correlacionados, né? E aqui a gente já pode visualizar o clustering, né, dos usuários que compartilharam as mesmas coisas, e também a gente consegue ver os usuários pontes, né, que ligam um cluster a outro. Então se torna bem interessante. Beleza? Só buscar o carregador, pessoal. 1 minuto, perdão. Opa. Show de bola, pessoal. Perdão. Continuando, vamos à resolução do nosso segundo grafo. O segundo grafo ele vai utilizar um recurso que está no nosso dataset, que é a coluna viral, né? Então a coluna viral é uma coluna de conteúdo binário, ou seja, 0, 1, que classifica quais são as mensagens dos usuários correspondentes que têm informação viral. E para isso, né, o nosso script em Cypher vai fazer a construção de mais duas arestas, que é a aresta de mesma mensagem viral e escreveu viral. Isso permite isolar as estruturas relacionadas às mensagens virais, né, e construir o nosso segundo grafo. Então, beleza, como é que a gente construiu o nosso segundo gráfico em Cypher? Fiz uma mecânica parecida, né, com o primeiro construção do primeiro grafo, né, fazendo todos os filtros,
considerando a mensagem maior do que 0, mensagens textos. Crio aqui a nossa coluna fazendo um merge dos usuários das mensagens, construindo a aresta escreveu viral. E repito aqui a mesma mecânica para fazer a questão de mensagens explicitamente iguais, né, considerando a coluna viral agora. Então, para os usuários que escreveram viral 1 e viral 2, eu faço o merge e o create set com os pesos, né? Então isso aqui repete a mecânica considerando apenas as mensagens virais, absorvendo as características do nosso dataset. Beleza? Então, uma pequena descrição, né? Para a construção do subgrafo viral, foi realizada a seleção de mensagens através da consideração apenas cujos componentes score information mark 5, restringindo a análise potenciais de informação. Além disso, a gente também fez o filtro para conteúdos explicitamente de texto, né? Foi feito o controle de amostragem, apenas 1000 samples, e construímos um relacionamento mesmo a mensagem viral, que foi empregado no conector dos usuários publicaram inicialmente. Beleza? Então, com a execução daquele script, aqui no nosso Neo4j, a gente fez a construção aqui, ó, mesma mensagem viral. Então, clicando, ele dá um pequeno exemplo de como com 25 nós. A gente pode aumentar o limite aqui para 300, que é o padrão do Neo4j, e executando esse código, buscando as arestas de mensagens viral, a gente tem esse segundo grafo aqui. Ele é um pouco diferente do primeiro grafo, porque a gente pode ver a concentração maior de clustering. Então a gente pode absorver disso que as mensagens virais elas se concentram mais, né? E é claro, os nós pontes, né, os vértices pontes aqui, a gente pode ver que eles são mais unitários, né? Então é apenas um centralizador que divulga para vários clusters diferentes. Ou seja, eles têm mais conectividade entre si, né? Então, beleza? Continuando com o nosso exercício, o terceiro grafo é o nosso grafo de desinformação, né? Então, agora a gente vai... uma outra característica do nosso dataset é que ele existe uma coluna chamada Score Misinformation. E aqui, como eu já comentei antes, né, a gente definiu em sala aqui o threshold para saber classificar uma mensagem como misinformation ou não, foi ter um score maior do que 70%, né, ou seja, 0.7. Então, com isso a gente vai reproduzir a mecânica, né, todos os usuários que compartilharam mensagens e possuem um score maior do que 70%, eles vão ser considerados desinformação. Então, o objetivo principal do scripting cipher da construção do terceiro grafo é criar a aresta escreveu desinformação para ligar os usuários com mensagens de informação e construir a aresta mesma mensagem de desinformação que conecta esses dois usuários. Então aqui a gente repete a mecânica parecida, né? A gente primeiro faz os filtros aqui, o tratamento do dado, a gente vê os usuários que não são nulos, captura apenas mensagens do tipo texto, pega os usuários, as mensagens com maior ou igual a 5 caracteres, e aqui a gente faz o misinformation maior que 7, limitando a 100. Beleza? Faz um merge armazenado na variável U e a mesma mensagem de informação armazenada na variável M, jogando todo mundo para minúsculo também. Então, pessoal, vocês podem ver que eu segui um padrão, né? Os scripts em Cypher eles são bem padronizados, foi por isso que eu gostei de usar eles. E para calcular os pesos, eu continuo na lógica aqui enquanto as mensagens forem diferentes, né? Enquanto elas não forem diferentes, eu vou acumulando aqui os pesos do usuário 1 e usuário 2 em específico, né? Ele faz isso nó a nó. Sim, é importante dizer que como essa verificação é feita nó a nó, é por isso que é muito difícil de trabalhar com o dataset completo, né? O grau de complexidade aqui ele cresce, ele explode exponencialmente, né? Porque se o grafo for fortemente conexo, todo nó vai estar conectado a todos os nós, né? Então vai ser n-1, ele fatorial de n-1 aí, ordem de O ao quadrado, né? Beleza. Novamente aqui no Cypher, no Neo4j, depois de executar aquele script que eu queria mostrar para vocês, a gente vai ter essa aresta aqui, esse relationships, mesma mensagem de desinformação. Novamente é só fazer um atalho aqui, né, pegando
essa match aqui, mesma mensagem de desinformação, executando, a gente vai gerar esse grafo aqui de mesma mensagem de desinformação. Vocês podem ver que ele está bem similar ao viral, né, mas ele é um pouco mais completo. Ou seja, a propagação de desinformação, ela cria esses pequenos clusterzinhos aqui que não tinha no outro, né? E parece que ele é mais esparso também, né? Por conta de alguns clusters, os braços aqui serem mais fragmentados. Mas o cluster central aqui, que conta com essas 3 comunidades, acredito que são grupos, né? Eles mantêm esse formato aqui bem conciso. Beleza, pessoal? Ok. Com isso, a gente conseguiu construir os nossos 3 grafos principais e as relações que foram pedidas na lista de exercício, né? A existência de grupos usuários de clusters, beleza. Além disso, a nossa lista de exercício ela pediu também para a gente fazer o cálculo de algumas métricas, né? De alguns redes de usuários, similaridades através de modelagem dos usuários, métricas básicas entre os nós. Para calcular essas métricas, pessoal, essas são um total de 6 métricas, sendo elas o grau de centralidade geral, força geral, grau de centralidade viral, força viral, grau de centralidade de desinformação, força de desinformação. Então essas 3 métricas, primeiramente, eu gerei outro script em Cypher, justamente para capturar esses dados de quantidade de nós e quantidade de arestas em cada um dos nossos grafos, né? Exportei essas informações via CSV e aí eu não consegui fazer scripts em Cypher específicos para calcular essas métricas, então eu tive que recorrer ao Python, né? Beleza? Então, beleza. Como eu acabei de falar, né, eu extraí as estatísticas dos 3 grafos. Foi um dos últimos scripts em Cypher que eu fiz, né, para extrair esses dados dos grafos que a gente gerou. Eu utilizei aqui algumas consultas de match e de with para fazer os filtros, retornando especificamente as informações de cada um dos grafos. Grafo 1 de gerais, grafo 2 de virais e o grafo 3 de desinformação. Ok? Então, o return vai ser os usuários, as total usuários, as mensagens, as total mensagens, usuários mais mensagens, as total de nós. Então, os nós são somatórios de usuários mais mensagens e os pesos, né, vai ser o total de arestas, ctrl+R. Repeti essa mecânica para cada um dos nós e retornei todas as informações para um CSV. Então, com isso, eu exportei essas informações do Neo4j e fiz as implementações em Python. Beleza? Então, primeira métrica, né, o grau de centralidade geral. Que essa métrica pede? Né? Ela pede para a gente determinar o usuário. A métrica indica quantos outros usuários receberam ao menos uma mensagem daquele usuário específico que a gente está avaliando, né? Então, o valor mais alto reflete o maior alcance dos usuários. Então, a centralidade geral determina por um usuário, a métrica indica quantos outros usuários recebem essa mensagem dele. Então, beleza. A gente exportou aqui o grafo 1, grafo 1.csv, agrupou os usuários por distintos, ordenei, né, o maior par entre o menor grau dos usuários, então alt degree, sort values. Então, ordenei e salvei no grau de centralidade total. Foi assim que eu calculei o grau de centralidade. Beleza? A força geral, ela também utiliza as informações do grafo 1, né? Então, o diferencial dela é que, diferente do grau de centralidade, ela não considera apenas a quantidade de conexões, mas também o volume das mensagens enviadas. Ou seja, usuários com valores altos são aqueles que enviaram muitas mensagens para muitos outros, refletindo maior intensidade e influência. Então, beleza. Não foi só uma simples ordenação, né? Agora, o que eu fiz também foi exibir uma contagem, né? Então, exibi as colunas e eu garanti o que? O peso delas. Beleza? Então, eu fiz um group by do peso e da força geral. Então, os usuários remetentes, só se somar os pesos das arestas de saída.
Então eu somei quantas mensagens eles enviaram e quantas mensagens eles se repetiram. Isso deu o resultado para os grafos com maior força total. Maior força geral. Então, depois disso, eu ordenei de maior para menor e exibi os 25 primeiros. Lá embaixo do relatório tem todas as imagens. Beleza. O grau de centralidade viral, ele deixa de trabalhar com o primeiro grafo, né? A gente começa a trabalhar com o segundo grafo, o grafo de arestas virais. Então, da mesma forma, aqui eu também vi representando o grau de centralidade, representando a quantidade de arestas de saída associada às mensagens virais do usuário, né? Indica quantos usuários receberam mensagens de conteúdos virais. Quanto maior o valor, maior o alcance desses usuários virais dentro da rede. Então, repeti a mecânica, né? Peguei a quantidade de... ordenei todos os usuários que geravam mensagens virais, ordenei eles e com isso eu fiz o top 20 em mensagens virais. Força viral segue o padrão da força geral, né? Então, continuei trabalhando com o segundo grafo, as arestas e os nós do segundo grafo. Ordenei as colunas, os pesos, e fiz aqui o somatório dos pesos com a quantidade de nós que saíam de cada um dos grafos. Também ordenei. E o processo se repetiu com o grau de centralidade de desinformação, né? Agora, o grau de centralidade de desinformação trabalhou com um terceiro nó, representando a quantidade de arestas de saída de um nó desse contexto, ou seja, né, o número do usuário que recebeu desinformação de um emissor. Quanto maior esse valor, maior é o alcance dele na rede de desinformação propagada, né? Então, novamente, peguei todos os usuários de desinformação, fiz um source, target, gerei apenas os únicos, né, e ordenei para o maior. Depois que eu fiz essa ordenação, eu só mostrei os usuários que tinham um maior número de desinformação. E a força de desinformação foi o somatório das mensagens que os usuários que propagavam desinformação enviaram, juntamente com as arestas que eles duplicavam entre si. Beleza? Então foi assim, galera, que eu calculei cada uma dessas métricas. Além disso, o professor também pede para identificar os 5 usuários mais ativos, 5 usuários que mais espalham desinformação, 5 usuários mais influentes e 5 usuários mais conectados. Aí eu voltei a utilizar os filtros do Cypher, né? Porque aqui dava para fazer isso com os filtrozinhos do Cypher. Então, 5 usuários mais ativos. Dei um match em usuários que escreveu, né? Ou seja, eu tentei identificar os usuários com maior participação em termos de envio de mensagens. Então, fiz o match aqui dos usuários que escreveram as mensagens, dei um order by, grau geral, né, em formato descendente, ou seja, peguei os que mandaram os 5 maiores. E essa tag aqui, ele retorna os 5 maiores de desinformação. Acho que eu tenho ela salva aqui, eu posso mostrar para vocês. Então, os usuários com mais influentes, mais espalhada de informação. Aqui é a mesma tag. Então a gente rodando essa galerinha aqui com grau 12, 12, 9, 9, 9, 8. Beleza? Então o próximo é os 5 usuários que mais espalharam. Mais ativos, né? Mais ativos. Aqui, mais ativos. Que escreveram mais mensagens. Então aqui tem esse camarada aqui, usuário dia com 7.267, 2.000. Então a gente pode ver que esse primeiro usuário é até um outlier, né? Que escreveu bastante aqui. 7.227 em primeiro lugar. Desinformação. Deu um spoiler, né? Score Misinformation, Sociedade de Mensagens Score Desinformação. Então essa aqui foi um pouco mais difícil porque eu não tinha uma aresta de escrever desinformação, só tinha uma aresta de escrever mensagem. Então eu tive que criar essa nova aresta, criar esta mesma mensagem de desinformação, estabeleci o where, só repetir a mecânica dos outros e depois mandei esse top 5 aqui, mensagens mais desinformação, que eu já mostrei. Os usuários mais influentes, pessoal, eu fiz uma estratégia diferente. Eu fiz um somatório aqui dos usuários que escreveu viral, escreveu desinformação. Então eu somei todo mundo aqui, beleza? Somatório das forças de todas as arestas. E depois eu dei um return desses usuários. Então, somei.
dei um order by influência e depois retornei o limite de 5, utilizando essa mensagem, essa funcionalidade aqui do Qualys. Beleza? Qualys. Então aqui, 5 usuários mais influências, rodando no Neo4j. A gente teve aqui esse camarada aqui com 302.400 mensagens. Beleza? Esse foi o cara mais influente. Propagou mais informações dos nós. E por último, o usuário mais conectado, né, identifica aquele cara que tem aquele nó que tem maior número de arestas. Eu utilizei aqui a aresta das mesmas mensagens, né? Então, fiz uma contagem e a gente teve esse resultado aqui. Usuários mais conectados gerais. Então, o usuário mais conectado é esse aqui com 50 arestas. Esse amigão aqui. Show de bola, pessoal. Uma última tarefa que foi bem trabalhosa foi um extra que a lista aqui solicita, né? Na análise de aqui, uma última tabela, assinar algo para ser feito. Aqui, né? Verifique os atributos de rede e segue uma distribuição de cauda longa possuindo valores necessários. Então, pessoal, para fazer esse estudo aqui, então, beleza. Essa última questão de estudo afinco características dos grafos, né? Analisei os valores dos principais atributos da rede para cada usuário, né? Permitindo analisar o comportamento estrutural da propagação das mensagens. A avaliação buscou verificar tais atributos, distribuição da cauda longa por mais usuários apresentando valores baixos. Apenas alguns poucos valores concentraram em muitos elevados, sugerindo comportamento anômalo e potencialmente suspeito. Para isso, nós utilizamos todos os dados do Neo4j. Então, eu exportei isso numa calculadora, né, num CSV, info por usuário. Então, exportei essas informações para trabalhar em Python, né. Entre os atributos, a gente considerou grau geral, força viral, força de informação e conectados. Beleza? Extrair do Cypher. Beleza, pessoal. Então, fiz esse outro export aqui dos usuários de informação, CSV. Considerei os atributos e plotei aqui, né, cada um dessas informações aqui. Fiz esse plot scale log, né, para saber se tem cauda longa. Beleza? E novamente fiz o plot de todas essas informações. Então, pessoal, aqui vai os grafos, né? As imagens. Aqui é o grafo de viral que eu acabei de mostrar para vocês por Neo4j, grafo gerado do Neo4j. Esse aqui é o grafo de desinformação, um pouco mais denso, né? Beleza? Aqui é o resultado da centralidade geral, né? Grau de centralidade dos usuários da lista. Aqui é a força geral, top 20, esse usuário aqui com maior força geral. Então aqui é o grau de centralidade viral, o usuário que mais espalhou centralidade virais. Aqui é o força viral, 834, 750, 750. E por último aqui é o centralidade de desinformação, né? 42. Força de informação 900, os top 20, né? E aqui é os plots das distribuições dos grafos, né? Então aqui é a distribuição geral, a máxima, o outlier aqui com 7.000 e a média 8.75. Distribuição geral, no máximo foi 12 aqui, né? Atachamento de cauda, a estatística grau de desinformação, o máximo foi 12 também. Desinformação conectados. E por fim, a distribuição de conectados virais aqui. Conexão dos nós virais. Dos nós conectados. Beleza, pessoal? Então, foi bastante interessante aprender a mexer no Neo4j. Achei uma ferramenta bastante poderosa. E inclusive eu gostei muito das implementações dos scripts em Cypher, né? São scripts similares a mecânicas de SQL, mas são um pouco mais simplificados, né? E também a curva de aprendizagem do Neo4j é bem tranquila, né? Depois que você encara
primeira interface, né, você consegue trabalhar bem de boas com ele. Então, espero que tenha ajudado aí. Vou deixar todas as implementações anexadas. E com isso, a gente finaliza aqui a nossa primeira videoaula. Grande abraço e até a próxima, pessoal. Fui!